Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências da minha exposição. Então, meus caros, continuando o vídeo sobre a soberba e a vanglória, estávamos lendo a questão da Suma Teológica 162, referente à soberba. Lemos 5 artigos. Agora vamos para o artigo 6. As aulas deste curso, no geral, são bem independentes entre si, não há muito prejuízo não vê-las em sequência, contudo é muito recomendável assistir, melhor dizendo, a primeira parte dessa aula, porque já começamos a falar da vaidade e da soberba. Já apresentamos a visão de Poincaré e já começamos a falar de Santo Tomás. E ainda antes de prosseguirmos, preciso comentar um erro que cometi. Santo Tomás cita um Isidoro em alguns momentos, mais especificamente citamos, junto de Santo Tomás, na parte da luxúria, o tratado De Sumo Bono, que não é de Santo Isidoro. Depois eu fui atrás desse livro, achei interessante pelo conteúdo citado por Santo Tomás, e eu descobri que não é do Santo Isidoro. Uma coisa curiosa, Santo Tomás não colocava o nome, não colocava o título nos santos, né? Por exemplo, Santo Agostinho, fala só Agostinho, não fala Santo Isidoro, só Isidoros, não é São Gregório, é só Gregório. Era um costume da época. Hoje em dia, até por um lado positivo, parece até um crime não chamar o santo de santo, né? É algo estranho. Não sei se havia esta intenção de colocar, de certa maneira, em suspeita a autenticidade de certos livros, né? Talvez não se comprometer. Não sei se havia essa intenção. Até acho que não. Acho que Santo Tomás provavelmente acreditava que era Santo Isidoro mesmo, um grande santo da igreja e teólogo. Mas talvez exista essa possibilidade, né? Talvez fosse uma certa precaução para não citar um autor como se fosse um autor santo, né? Um santo reconhecido. Mas não sabemos, não sei ao certo, isso daí é um trabalho para os filólogos. Então vamos continuar o nosso curso aqui. Sempre lembrando, leio resumidamente aqui só para vocês terem uma noção de como Santo Tomás trata os temas. Leio mais abundantemente a solução, mas ainda assim, resumindo e parafraseando um pouco, Santo Tomás começa com as objeções e traz uma solução geral e depois a resposta em particular. Então, sexto, se a soberba é o gravíssimo dos pecados, então vai tratar sobre a gravidade da soberba. A primeira objeção diz que um pecado é considerado tanto mais leve quanto mais dificilmente o evitamos. Mas a soberba é o mais difícil de ser evitado. Então a soberba não é tão grave. Na segunda objeção, o maior mal se opõe ao maior bem. Como a soberba se opõe à humildade, então, e a humildade não é a máxima das virtudes, logo, tampouco a soberba é o máximo vício. Terceiro, diz o mal maior não pode ser punido por um menor, porque diz, por exemplo, lá em Romanos, no primeiro capítulo, especialmente versículo 28, diz que os homens foram punidos com pecados sexuais, homens soberbos. Na solução, no pecado, vou ler aqui mais detalhadamente, atender a dois elementos. A saber, a conversão para um bem efêmero, conversão no caso, se voltar para um bem,
que constitui a matéria do pecado, e a aversão de um bem eterno, que é a razão formal e completiva do pecado. Ora, quanto à conversão, a soberba nada tem que a constitua o máximo dos pecados, porque o enaltecimento desordenadamente desejado pelo soberbo não implica por natureza uma repugnância máxima ao bem da virtude. Mas quanto à aversão, a soberba encerra a máxima gravidade, porque pelos outros pecados o homem se aparta de Deus por ignorância, por fraqueza ou pelo desejo de qualquer outro bem, ao passo que a soberba implica a aversão de Deus pelo fato mesmo de o homem não querer se lhe submeter à sua lei. Por isso, Boécio diz que todos os vícios nos afastam de Deus, mas só a soberba é que se lhe opõe. Aí, para concluir, ora, como o essencial é anterior ao ocidental, resulta por consequência ser a soberba o gravíssimo dos pecados, no seu gênero, porque excede a todos pela aversão, a qual formalmente completa o pecado. Então, quanto à conversão a um determinado bem, que seria o que deseja, algo que aquele vício deseja, de mais positivamente, por assim dizer, a soberba não é o mais grave, mas quanto ao fato da aversão, que seria a parte negativa de negar a Deus, assim interpreto, né? É o mais grave. Então, há essa dupla perspectiva dos pecados. Bom, quanto ao primeiro, a soberba fica escondida, é latente, mas quando a percebemos, a tendência é evitarmos facilmente, diz Santo Tomás. Quando percebemos que estamos sendo soberbos, tendemos a afastar a soberba em si, e às vezes pecamos por ignorância mesmo, assim como já foi tratado anteriormente. Resposta segunda. A oposição entre o vício e a virtude se funda no objeto considerado relativamente à conversão. Então, nesse sentido, fica explicado porque não é o máximo do pecado, né? Já que a relação da soberba com a humildade é quanto à conversão a um determinado bem. Mas considerada a versão de Santo Tomás é o máximo dos pecados. Resposta terceira. Bom, Deus permite a queda das pessoas nos pecados mais vergonhosos, dos soberbos, né? Pecados da carne e pecados contra a natureza, para a pessoa tomar consciência da soberba, que é mais oculta, ao passo que os pecados da carne, ainda mais esses vergonhosos, são mais manifestos. Artigo 7º. Se a soberba é o primeiro de todos os pecados. Primeira objeção. Pois o que é primeiro se manifesta em tudo que lhe segue. Já falamos antes, a pessoa pode praticar atos maus sem ser pela soberba. Segunda objeção. O princípio da soberba, diz o Eclesiástico, capítulo 10, versículo 14, diz o princípio da soberba do homem é apostatar de Deus. Então, a apostasia seria anterior à soberba. Ademais, terceira, parece que a ordem dos pecados é correlata às das virtudes. Ora, a primeira das virtudes não é a humildade, mas a fé. Logo, a soberba não é o primeiro dos pecados. Ademais, quarta, o apóstolo está basicamente dizendo... diz o apóstolo, os homens maus e impostores irão em pior, donde se vê que o princípio da malícia do homem não está no máximo dos pecados. Porque falamos anteriormente que a soberba é o máximo dos pecados, contudo, os homens tendem a piorar. Então, por isso, não seria o primeiro dos pecados. É basicamente isso que diz a objeção. A quinta, o aparente é posterior à realidade verdadeira. Ora, como diz o filósofo
o soberbo finge coragem e audácia, logo o vício da audácia é anterior ao da soberba. Então se fundaria no fato de que algumas vezes o soberbo finge coisas e isso então o vício que ele fingiria seria anterior, por ele estar talvez causando a soberba. Essa seria a objeção. Mas, em contrário, no Eclesiástico 10, versículo 15, o princípio de todo pecado é a soberba. Solução: o essencial é em todos os gêneros o que vem em primeiro lugar. Ora, como dissemos, a versão de Deus que formalmente torna o pecado essencialmente completo implica por essência a soberba, ao passo que só por consequência os outros pecados. De onde vem que a soberba é por natureza o primeiro dos pecados e também é o princípio de todos, como dissemos, quando tratamos das causas do pecado, quanto à aversão, elemento principal do pecado. Então, a partir daquela distinção entre conversão a um bem e aversão de algo do pecado, aliás, conversão a um objeto, né? Sobre esse aspecto aí, sobre essa distinção, podemos também responder à objeção. Na primeira, quanto à primeira objeção de que nem sempre a soberba está presente, diz que a soberba é o princípio de todo pecado, não singularmente, mas genericamente. Basicamente, é essa distinção que responde a essa objeção, o singular contra o geral. E é em sentido geral que a soberba causa todo o pecado. B, quanto à apostasia, isso seria o início da soberba e faria parte dela, logo não é outra coisa além da soberba, por isso a objeção não é válida. A resposta terceira: os vícios e as virtudes não vão necessariamente pertencer à mesma ordem, pois o vício corrompe a virtude. Ora, o que vem em primeiro lugar na ordem da geração vem em último da corrupção. Portanto, assim como a fé é a primeira das virtudes, assim infidelidade é o último dos pecados, a qual às vezes nos conduzem a outros pecados. Então, o que eu entendi assim, né? Eu estava confundindo a objeção aqui, dei uma conferida. É aquela da, da primeira virtude ser a fé e não a humildade. Diz que a ordem pode ser oposta. A quarta disse que a soberba é o gravíssimo dos pecados, considerando a essência mesma do pecado, por onde se lhe mede a gravidade. Por isso a soberba causa a gravidade dos outros pecados, por onde pode-se dar que, em comparação com a soberba, outros pecados sejam mais leves que ela cometidos por ignorância ou fraqueza. Mas dentre os pecados mais graves, o primeiro é a soberba, como a causa agravante dos outros, e como é o primeiro na causalidade dos pecados, é o que em último lugar desaparece. Por isso, aquilo da Escritura, serei purificado no delito máximo. Quinto, sobre a questão da simulação, bom, a objeção, vou ler a objeção, que a resposta, melhor dizendo, que é pequena, mas eu acho que a resposta em si seria que nem sempre finge alguma coisa. O filósofo mostra a soberba simulando a força, não que ela só nisso consista, mas porque, quando nos mostramos corajosos, julgamos mais facilmente poder conseguir a excelência entre os homens. Bom, vamos para o artigo 8. Se a soberba deva ser considerado como vício capital. A primeira objeção é a autoridade de Isidoro e Cassiano. Lembrando que não é Santo Isidoro. A segunda, que parece com a vanglória. A terceira, que a soberba gera inveja
E se gera um pecado capital, por maior razão, a soberba também deve ser um pecado capital. A objeção basicamente é que a soberba seria um super pecado capital e seguindo também a autoridade de São Gregório que assim determina. Com a resposta primeira, muito claro, preferiu a opção de São Gregório, porque da soberba nasce todos os pecados. Soberba não é o mesmo que a vanglória, mas causa. A soberba deseja uma excelência e a vanglória é a manifestação. Essa é a distinção. E que, quanto à terceira, que pode haver um vício mais principal que os pecados capitais. Então terminamos a soberba, agora vamos para a vanglória, que é a questão 132. Se o desejo da glória é pecado. As questões serão bem semelhantes às da soberba, porque justamente por causa da semelhança, né? Que a vanglória é o desejo de manifestar uma excelência, ao passo que a soberba é o desejo desordenado da excelência mesma. A vanglória supondo, claro, essa manifestação desordenada também. Então, questão 132, artigo 1. Se o desejo da glória é pecado. Pois a primeira objeção, ninguém peca por se assemelhar a Deus, e Deus fala para buscarem a sua glória. Diz isso em vários versículos da Bíblia, que cita Isaías 43, versículo 7. Ademais, o que nos excita ao bem não é pecado. Aí fala que o desejo da glória excita os homens à prática do bem. No terceiro, citando Marco Túlio Cícero, diz que a glória consiste na nomeada, tem um bom nome, acompanhada de louvores que todos atribuem a alguém. E também cita a autoridade da Sagrada Escritura, no Eclesiástico 41, 45. Tem cuidado de te adquirires bom nome. Então, pelas autoridades, é bom ter um bom nome, uma boa reputação. Mas em contrário, Agostinho diz: vê com clareza quem sabe ser vicioso o amor dos elogios. Solução: a glória significa uma certa ilustração, por isso ser glorificado é o mesmo que ser ilustrado, como São Agostinho, como diz Agostinho. Às vezes eu digo santo, mas não está escrito na Suma, não. Ora, a ilustração e a honra, de certo modo, se manifestam. Por onde, como o próprio nome indica, a glória implica propriamente a manifestação do que parece glorioso aos olhos do homem, quer se trate de um bem corporal, quer de um bem espiritual. Ora, como o que é ilustre absolutamente falando pode ser visto por muitos, mesmo de longe, o nome de glória propriamente supõe que o bem de alguém chegou ao conhecimento e aprovação de muitos. E ainda outra observação aqui, que São Tomás diz que essa glória pode ser em sentido, no meu termo, não é o que diz São Tomás literalmente, no sentido potencial, algo que é digno de glória e não algo atualmente glorioso. Aí continuando, e vai explicar que a vanglória é o desejo desordenado da honra, né? Da manifestação da excelência. Continuando aqui, o da vanglória sim implica, pois é vicioso qualquer desejo vão, conforme a Escritura. Porque amais a verdade e buscais a mentira, ora, a glória pode ser chamada vã de dois modos, relativamente àquilo de que gloriamos. Assim, primeiro, quando nos gloriamos com o que não é digno de glória, por exemplo, um bem frágil e caduco, ou relativamente à pessoa que queremos que nos glorifique, por exemplo, um homem cujo juízo não é seguro. De terceiro modo, relativamente à pessoa mesma que busca glória, quando não refere o seu desejo de glória ao fim devido, que é a honra de Deus, a salvação do próximo. Então, divide a vanglória,
aliás, nos gloriamos com o que não é digno de três modos: em razão do objeto, em razão dos homens que não devemos agradar, os ímpios, os inimigos de Deus. Devemos buscar a conversão deles, mas não o seu agrado, porque seu juízo está desordenado. Terceiro, quando a glória não é em razão a Deus. Aí na resposta à primeira objeção, Deus não busca sua glória por si mesmo, mas por nossa causa, para difundir o seu bem. Pois lembrando no Tratado Deus Uno, Deus já é perfeito, tudo que ele faz não aumenta em nada a sua perfeição, mas é totalmente livre e para nosso benefício. E segundo, a glória que temos de Deus não é vã, mas o problema é a glória desordenada, como já falamos na objeção, na solução, melhor dizendo. Resposta terceiro, conhecer-se a si mesmo contribui para a perfeição do homem, mas para ela não contribui o ser conhecido pelos outros. Então, bom, é a distinção já feita. Uma coisa é ter um bom nome diante de Deus, que é coisa verdadeira, e Deus promete isso na nossa salvação, né? No juízo final, os bons terão boa reputação e glória. Mas a vanglória trata-se de uma busca desordenada. Artigo 2. Se a vanglória se opõe à magnanimidade. Magnanimidade é a virtude que busca as coisas elevadas. Pois é próprio da vanglória, como se disse, gloriar-se com coisas que não existem, o que constitui a falsidade. Então, constituiria a cobiça ou a imprudência, e não seriam opostos à magnanimidade, seriam antes desses dois. Ademais, a vanglória não se opõe à magnanimidade por defeito, assim como a pusilanimidade, que parece repugnar a vanglória. E também nem parece que nem por excesso, pois assim a magnanimidade se opõe à presunção e à ambição, como se disse, e delas difere a vanglória. Logo, a vanglória não se opõe à magnanimidade. E cita aqui a glosa: havia entre eles alguns dissidentes inquietos e que disputavam por vanglória. E não se opõe na contenção magnanimidade, também não se opõe à vanglória. Então, o vício chamado de vanglória aqui na glosa, e no Filipenses 2:3 aqui seria contenção, o que não seria oposto à magnanimidade. Mas em contrário, diz o Cícero, devemos nos abter de cobiçar a glória, porque rouba a liberdade da alma, pela qual, sobretudo, devem porfiar os varões magnânimos. Logo opõe-se à magnanimidade. Solução: como dissemos, a glória é um efeito das honras e dos louvores, pois torna-se ilustre no conhecimento dos outros quem é louvado ou a quem se tributam quaisquer reverências, e como objeto da magnanimidade são as honras, como se disse, há de por consequência ter também como objeto a glória, isto é, o magnânimo aceita moderadamente as honras, assim também pode aceitar moderadamente a glória, por onde o desejo desordenado da glória opõe-se diretamente à magnanimidade. Então, resposta à objeção, a primeira objeção diz: repugna ao homem magnânimo ter em tanto apreço as coisas pequenas. Então, buscar a glória dos homens aí, essa glória desordenada, é contrário à busca de grandeza autêntica do homem magnânimo que é virtuoso. Resposta segunda,
opõe-se ao magnânimo por excesso, porque reputa como bem de grande valor a glória, que deseja e busca, embora lhe exceda a dignidade. Ou seja, é basicamente a mesma resposta, por excesso, por considerar algo de, por valorizar, estimar algo que tem pouco valor, na verdade. A oposição e a resposta terceira, a oposição entre os vícios não se funda no efeito deles. Então, a contenção se opõe à magnanimidade, que seria um efeito aqui, né? Pelo que pude entender, e não algo de intrínseco. Já a vanglória se opõe à magnanimidade seria algo mais intrínseco, que é desejar realmente algo de pouco valor, considerar grande algo que na verdade não presta. Se a vanglória é pecado mortal, parece que a vanglória é pecado mortal. Então diz que pois só o pecado mortal nos priva do prêmio eterno, e cita Mateus 6, capítulo 6, versículo 21, não fazer as obras diante dos homens para não perder os méritos. E por só o pecado mortal nos privar do prêmio eterno, então a vanglória seria pecado mortal. Segundo, quem se apropria de Deus, de algo que a Deus pertence, peca mortalmente. A vanglória ocupa o lugar de Deus, basicamente, estou parafraseando, logo é pecado mortal. Terceira objeção, pecado mortal parece ser o mais perigoso e nocivo de todos. E cita autoridades falando do perigo da vanglória. A solução, como dissemos, Santo Tomás já disse na Súmula Teológica, todo pecado mortal é contrário à caridade. Ora, o pecado da vanglória em si mesmo considerado não contraria a caridade quanto ao amor do próximo, mas relativamente ao amor de Deus pode contrariá-lo de dois modos. De um, quanto à matéria de que nos gloriamos, se nos gloriamos de uma falsidade contrária ao respeito devido a Deus, conforme aquilo da Escritura. O teu coração se elevou e tu disseste, eu sou Deus. E no outro lugar, que tens tu que não recebesses? Se porém o recebeste, por que te glorias como se o não tivesse recebido? E de outro modo, quando preferimos o testemunho humano ao de Deus, que amaram, cita o Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 43, que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, basicamente, depende, se for colocar algo no lugar de Deus aí, né? Pecado mortal, e genericamente falando, mas quanto ao próximo, nem sempre. Então, vamos ver se eu... mas se o amor da glória humana, embora vã, contudo não repugna a caridade, nem quanto ao objeto da glória, nem quanto à intenção de quem a busca, não é pecado mortal, mas venial. De outro modo, relativamente a mesma pessoa que se gloria, que põe sua intenção na glória como se fosse um fim último, a qual ordenaria ainda os atos virtuosos, não duvidando para consegui-la, até mesmo praticar obras contrárias a Deus, e então pecado mortal. Então depende do que contraria a vanglória. Então, resposta à primeira objeção, ninguém merece a vida eterna pecando. Aquela objeção do Sermão da Montanha, é só que aquelas obras feitas por vaidade não possuem mérito, mas não necessariamente são pecado mortal. E por isso não contam para a vida eterna. Mas também não faz a pessoa pecar contra a caridade, perder o estado de graça. Não necessariamente. Nem todos os desejosos, resposta à segunda objeção, da vanglória reclamam para si aquela excelência devida só a Deus. Pode ser essa outra vanglória
o amor da glória humana que não repugna a caridade. Então tem que analisar caso a caso. Disse que a vanglória é um pecado perigoso não só pela sua gravidade mesmo, mas também por nos dispor para pecados graves. Então é nesse sentido que é um pecado muito perigoso. É interessante o mais encontrar de São João Crisóstomo, ao passo que outros vícios dominam os escravos do diabo, a vanglória invade mesmo os servos de Cristo. E conclui Santo Tomás, mas nestes não há nenhum pecado mortal, logo a vanglória não é pecado mortal. Então vanglória tem até mesmo quem é temente a Deus e acaba sendo só pecado venial. Claro, nas condições que já discutimos. Se a vanglória é pecado capital, artigo 4. A primeira objeção que nasce da soberba, a segunda que a honra é mais principal que a glória, e a ambição não é vício capital, e por isso menos ainda o da vanglória. O vício capital implica alguma principalidade, e parece que não é o caso da vanglória. Porque nem sempre é pecado mortal, nem quanto apetibilidade do bem, porque a glória humana é um bem frágil e extrínseco ao homem. Então não teria uma razão de principal que seria inerente aos pecados capitais. Mas em contrário, Gregório enumera a vanglória entre os pecados capitais. As duas doutrinas a respeito dos pecados capitais. Certos consideram a soberba como um deles, e estes não têm a vanglória como que pecado capital. Mas Gregório considera a soberba a rainha de todos os vícios, e tem como vício capital a vanglória, que imediatamente nasce dela, e o faz com razão, pois a soberba, segundo diremos, importa o desejo desordenado da excelência. Ora, de todos os bens que desejamos resulta uma certa perfeição e excelência, por onde os fins de todos os vícios se ordenam para o fim da soberba, de onde vem a ter ela uma certa causalidade geral, acima dos outros vícios, e não dever ser contado entre os princípios especiais dos vícios, que são os pecados capitais. Ora, dentre os bens pelos quais conseguimos alguma excelência, o primeiro lugar pertence à glória, enquanto implica a manifestação de alguma bondade, pois o bem é naturalmente amado e honrado por todos, por onde, assim como pela glória divina, conseguimos a excelência na ordem divina. Assim, pela glória humana, conseguimos a excelência na ordem humana, porque pela sua afinidade com a excelência que os homens soberanamente desejam, há de ser necessariamente agora muito desejável, e de a buscarmos desordenadamente nascerão muitos vícios. Logo, a vanglória é pecado capital. Então, um dos pontos-chave é que a honra, sim, é uma coisa desejável e estimada pelos homens, e logo isso tem uma razão de princípio adequada à noção do pecado capital. Bom, primeiro aí, né, já falamos várias vezes, a soberba é considerado um super pecado capital, por assim dizer. Não é esse o termo, mas está acima de todos os capitais. Quanto à segunda, os louvores e as honras estão para a glória, segundo dissemos, como causas de que ela resulta. Por isso também a glória está para eles como fim, pois queremos ser honrados e louvados é por pensarmos que isso nos torna ilustres no conhecimento dos outros. Então a busca da glória seria mais principal por ser o fim da busca da honra, da ambição, enfim, né? Então a vanglória tem maior razão de principal. Resposta terceira, porque a vanglória é causa final, é a causa mais importante na filosofia escolástica, aristotélica, tomista. Então, se é o fim, é o mais importante aí, né? Ainda mais em atos, isso é especialmente manifesto na ética, na arte, enfim, em coisas práticas. Então, a glória tem maior razão de fim, é mais principal. Já dissemos, a resposta terceira. Bom, ficou claro na solução que a
a busca de glória é desejável por si mesmo e disso nasce a desordem da vanglória. É a motivação. Os pecados capitais possuem alguma motivação natural. Isso daí também é comum a eles. Pelo que pude interpretar aqui. Artigo 5º. Se consideram com conveniência as filhas da vanglória, a desobediência, a jactância, a hipocrisia, a contenção, a pertinácia, a discórdia e o espírito de novidade. Parece inconveniente, pois a jactância, segundo São Gregório, da Muralha, eu acho que é de São Gregório Magno mesmo, né? Espero não cometer o erro de Santo Isidoro. A jactância seria uma espécie de soberba, então não é filha da vanglória. Segunda, contenções parecem nascer da ira. Terceira, contenção e discórdia. Terceira, que em toda parte a vanglória é o mal, mas sobretudo se tratando da filantropia, isto é, da misericórdia, que contudo não é nenhuma novidade. E por isso, por causa dessa palavra aí, seria contrário ao espírito de novidade. Solução: como dissemos, chamam-se filhos de um pecado capital os que naturalmente para eles se ordenam. Ora, o fim da vanglória é a manifestação da nossa própria excelência, como do sobredito se colhe, o que podemos conseguir de dois modos. Primeiro, diretamente, quer por palavras, primeiro, no caso da jactância, ponto A, quer por atos, os quais, se forem verdadeiros e despertarem nos outros uma certa admiração, dão lugar, B, ao espírito de novidade, a qual os homens, sobretudo, costumam admirar, e se forem falsos, dão lugar a C, que eu anotei aqui, não tem essa enumeração, eu que facilitei aqui, e C, a hipocrisia. De outro modo, visamos manifestar nossa excelência indiretamente, mostrando que não somos inferiores a ninguém. Seria o ponto 2. Então, o primeiro seria diretamente e o segundo indiretamente. E no ponto 2, primeiro, quanto à inteligência, no caso da pertinácia, que nos faz apegarmos demasiadamente à nossa opinião, não querendo aderir a uma opinião melhor. Pertinácia, às vezes eu acho que é traduzido como teimosia também. É um sinônimo, é bem semelhante. Não querendo aderir a uma opinião melhor. Segundo, quanto à vontade, no caso da discórdia, não querendo abandonar nossa vontade própria para concordarmos com os outros. Terceiro, por palavras, no caso da contenção, quando alguém litiga, clamando contra outrem. Quarto, quanto às obras, e tal é a desobediência quando não queremos cumprir a ordem do superior. Então, retomando, indiretamente, diretamente, por palavras, jactância, por atos, espírito de novidade, se forem verdadeiros, e falsos, hipocrisia. Atos falsos e atos verdadeiros. Essa subdivisão também. E indiretamente, teimosia, pela inteligência, não aceitarmos que outro tem opinião melhor. Discórdia, que é quanto à vontade. Terceiro, por palavras, contenção, quando alguém litiga clamando contra outrem. E quarto, quanto às obras, tal é a desobediência quando não queremos cumprir a ordem do superior. Resposta à primeira objeção quanto ao exemplo da jactância. A jactância é considerada uma espécie de soberba quanto à sua causa interior, que é a arrogância. Quanto à jactância exterior, ela às vezes se ordena, como diz Aristóteles, ao ganho, mas mais frequentemente a glória e as honras, então nasce da vanglória. Então, externamente é uma filha da vanglória, interiormente é uma espécie de soberba. É isso que Santo Tomás diz aqui. Resposta segunda: a ira não causa discórdia e contenção, senão quando acompanhada da vanglória. No caso de considerarmos glorioso para nós não cedermos à vontade nem às palavras dos outros. Então, contenção, discórdia, tem um aspecto relacionado a glorioso, né?
essas brigas aí pode até estar acompanhado da raiva, mas é num contexto de defender sua honra desordenadamente. Terceira, vanglória é repreensível no caso de esmola desacompanhada da caridade, que manifesta que se prefere a vanglória à utilidade do próximo, pois busca-se a esta por causa daquela, mas não é censurável quem presume, fazendo esmola, praticar um ato inédito. Confesso que esse terceiro aqui eu não entendi muito bem. Então, meus caros, lembrando aqui, né, terminamos esse vício capital, a vanglória, e a soberba, que não é um vício capital, segundo São Gregório e São Tomás, Suma Teológica Secunda Secunde. Então é isso, já falei alguns métodos de se combater a vanglória na aula passada, principalmente pela humildade, e na próxima aula vamos falar da meditação para vencê-la. Com as palavras de Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Rezem por mim, rezem pela minha editora. Adquiram aí o livro do São João Bosco, organizado por ele, melhor dizendo. Tem uma novena também de outro padre, Padre Rosselot, o livro de Nossa Senhora de La Salette, um livro básico, é legal para quem não tem o hábito da leitura. História simples de piedade, e a principal delas é o testemunho da vidente Melanie quanto a Nossa Senhora de La Salette. Mas tem outros milagres também. Então, um livro muito legal, muito gostoso de se ler. Recomendo, tem no link aí da descrição. Também acompanha o curso aí, tem a playlist com todas as aulas gratuitamente disponíveis. Curtam, se inscrevam no canal, rezem por mim e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Claro, não podia faltar a Santíssima Trindade. Então, que Deus me perdoe de todos meus erros aqui. Então, muito obrigado. Até a próxima.